Mano, que sono, fala tu. Há um mês atrás, mais ou menos, eu tinha feito e explicado uma teoria sobre um joguinho indie bem estranho chamado Hungry Llamo. Jogo esse que alterna de uma vibe fofinha pra uma vibe demoníaca do nada, e realmente foi por esse motivo que eu tinha me interessado por ele. Esse jogo tinha dois finais, que focavam mais nos personagens que controlávamos, né, nas vítimas, se eles tinham conseguido fugir ou não. E é literalmente assim que o jogo acaba. No final um nós morremos e no outro conseguimos escapar, e o inimigo do jogo é atropelado. Mas, bom, outra atualização foi lançada, e digamos que agora nós podemos entender todo o passado da Llama / pessoa / canibal / assassino. Fica comigo porque tem muita coisa nova pra te mostrar, com uma história até bem bizarra e obscura. Vem, vamos lá. Opa, meu nome é Luca e eu vou facilitar a sua vida pra você não precisar ver aquele vídeo. Eu vou meio que fazer um resumo de toda a lore do jogo, e aqui embaixo tem os capítulos caso você não queira ver. Então vamos lá. Hungry Llamo é um jogo indie criado pelo Kulu, que eu achei na itch.io e acabei jogando também no canal de games. Ele foi bem interessante por começar uma vibe totalmente infantil de lhama, querendo comer algumas frutas, e mudar do nada sua perspectiva pra pele das próprias frutas, que no caso eram pessoas. Resumindo de forma bem porca, nós temos essa lhama nesse cenário 2D, estilo jogos de flash, com uma voz de fundo dizendo que o dia tava lindo e que ela precisava encontrar algumas frutas pra comer. E a lhama até come algumas cerejas no começo, mas depois as frutas viram literalmente objetos animados, que logo de início eu suspeitei que eram pessoas. O jogo já deixa bem explícito que nada daquilo era um game infantil sobre comer frutas. Primeiro matamos um cachorro banana e sai meio que sangue dele. Depois atiramos uma colmeia de abelhas, tacamos fogo no matagal e derrubamos uma árvore da forma mais violenta possível, pra literalmente arrancar a cabeça das frutas, ainda com o sangue jorrando. Eu não sei vocês, mas é que eu já percebi que no final todas essas frutas eram na verdade pessoas. E de repente, com a narração ficando sombria e a música parando, o jogo vira pixelado em 3D e nos coloca em primeira pessoa, na pele da quarta fruta / vítima que estava fazendo umas necessidades escondido ali atrás de uma árvore. À medida que exploramos o lugar, descobrimos que nossos amigos foram mortos por essa lhama, e na versão inicial do jogo tinham dois finais. Se quebrássemos um carro no fim do mapa no início do jogo, o final seria ruim, e com o carro quebrado não daria pra fugir. Nós acabaremos sendo mortos pela lhama também. Se deixássemos o carro ali, conseguiríamos fugir e descobriríamos um recorte de jornal que fala sobre a tal lhama, né, que era procurada já há muito tempo e que sempre matava as pessoas que iam até aquele parque e se alimentava das suas cabeças. Basicamente, e em conclusão, a teoria era de que a lhama realmente achava que as vítimas eram frutas, mas não se sabia nada sobre seu passado ou se era realmente um humano ou uma lhama. Enfim, o roteiro tava meio que furado até essa atualização chegar e revelar todo o passado da lhama e mais umas coisinhas aí. Tendo feito o resumo, vamos falar sobre as mudanças dessa nova versão. O jogo inicia totalmente normal, exceto por ter mais alguns itens novos na caverna, como alguns restos de frutas e umas anotações ali no canto. Eu não consegui interagir com as frutas, então andei até as anotações e o narrador disse o seguinte: esse é o livro favorito do Llamo, se ele ao menos ainda pudesse ler. Ok, até onde eu sei, as lhamas não conseguem ler, então tudo indica que no passado, pelo menos, a lhama era um humano. Mas não tem nada pra comprovar essa teoria ainda, então vamos continuar jogando normalmente. Um adendo aqui que não tem nada a ver com essa história, mas jogando eu percebi que eles deixaram os FPS do jogo mais lisos também. Eu não sei se foi uma conclusão aleatória minha, ou se eles realmente mudaram algo na jogabilidade, mas foi o que eu percebi. E isso se aplica aos sons também, que pareciam mais discretos agora. Eu não sei como explicar, mas se você tiver uma maneira de jogar as duas versões, você vai perceber as mesmas coisas também. E o avião tá passando. Enfim, o jogo continua normalmente, nós comemos as tais cerejas, matamos a bananinha, que no caso era a Mochi, a cadelinha do grupo, e encontramos as 3 frutas. Eu como a cabeça de uma como a colmeia, como a cabeça de outra atacando fogo no mato e derrubo uma árvore pra comer a última. Claro, ainda verificando se o carro ainda tava lá ou se a quarta pessoa ainda estava atrás da árvore, e tudo parecia normal até aqui. Normal não é a palavra certa pra esse jogo. Com certeza não, peraí, comum, vai. Então agora a passagem começa, nós vamos pra pele da quarta pessoa, ouvimos a Sasha gritando, seguimos a campanha normal, encontramos o acampamento, vimos que nenhum dos nossos amigos estava ali, e à medida que eu tento encontrar a cachorrinha, né, a Mochi, aquelas mensagens de tutorial aparecem na tela, como era de se esperar. Segurar Shift para correr, F para ligar a lanterna e uma coisinha nova, Tab para olhar o mapa, certo? No mínimo, interessante. Esse mapa aqui parece mais um desenhinho feito à mão pelos jovens, com umas descrições bem porcas e até inúteis pra falar a verdade. E olhando o título, descobrimos que ir até aquele parque conhecido por ter muitas vítimas sempre foi um desafio, então a morte deles ficou bem mais justificável depois disso. Algumas observações são bem interessantes, no entanto, como a reunião que foi feita às meia-noite, ou seja, eu posso dizer que eram cerca de 2 horas ali quando tudo começou, e que era pra ficar de olho na Mochi. Isso daí tava meio óbvio, tadinha, mano, hip Mochi, a única que não merecia morrer. E também uma anotação estranha que não era pra ali além daquela parte, porque lá do lado tinha chamada Caverna Amaldiçoada. Colocar que não é pra fazer tal coisa na minha mente estranha é a mesma coisa que dizer pra eu fazer exatamente o contrário. Então achei a Mochi, claro, morta, e quando o objetivo dizia pra eu encontrar meus 3 amigos, eu segui o mapa e acabei achando aquela caverna amaldiçoada em uma daquelas elevações montanhosas. Eu nem preciso dizer
que essa é a caverna/casa da Lhama. Entrando aqui nós vemos alguns esqueletos, muito provavelmente de vítimas antigas, e mais lá pro fundo nós encontramos alguns itens que vão ser muito importantes para a história. São aquelas anotações correspondendo respectivamente às pessoas, que na mente da Lhama eram frutas, e os livros que, pra falar a verdade, continuaram sendo a mesma coisa. Livros. Bom, então vamos ler as anotações que vão definir as partes mais importantes da backstory da Lhama, propriamente dita, e vai revelar de uma vez por todas o que aconteceu pra ela ficar assim e pra ela virar canibal. Começando pelo livro que o próprio personagem disse é o livro de uma criança, o título tá riscado, indicando que a Lhama que tava com fome na verdade era o Lamu, e tem um espacinho que geralmente indica o nome da criança, e apesar de estar meio apagado, ainda conseguimos enxergar as letras. L-A-R-Y, indicando que o livro pertence a alguma criança chamada Larry. Embaixo tem um desenho bem sinistro do papai e da mamãe do Larry, com o nome do pai riscado, escrito monstro, e o rostinho dele triste. Ok? Sabemos agora que a pessoa mal aqui é o pai do Larry. Não sabemos o motivo, não sabemos o porquê. Vamos virar a página pra descobrir. Aqui o livro é bem infantil até, a primeira estrofe narra que a Lhama acordou, e esses rabiscos vermelhos vão ser bem importantes pra história, pois mostra a visão do Larry e como ele modificou o livro pra ficar igual à sua própria rotina. A Lhama, por exemplo, tem um chapeuzinho de aniversário, então tudo indica que o Larry acordou faminto no seu aniversário. Então a Lhama diz que seu estômago tá roncando, e com a caneta vermelha ali do lado dá pra ver alguém aplicando uma seringa na Lhama, o que é bem estranho. Agora narra como Larry saiu de casa, alegre, assobiando, mas isso realmente não importa, pois é possível ver 2 túmulos atrás da sua casa, que na hora eu julguei ser os túmulos do pai e da mãe do garoto, e algo como eu sinto falta de casa rabiscado bem grande ali. Depois de satisfeita com frutas, mas com a boca suja de algo que claramente não eram as frutas, a Lhama pensa em ir pra casa, ainda reforçando a ideia de que eram apenas frutas, com a frase escrita repetidas vezes: eles são frutas, eles são frutas, eles são frutas. Então ela volta bem de tardinha pra casa com um sorriso no rosto, mas o que ela viu em seguida não foi muito agradável. E essa é a narração dessa página que vai ser bem importante. Tá descrito o seguinte: não há mais casa, assim como os 2 policiais que acabaram percebendo os corpos, e a frase mandando a Lhama fugir. A próxima página não é nada mais que um recorte de jornal indicando a maior parte da história do que aconteceu com Larry/Lamu. Eu não vou ler tudo que tá aqui, mas eu vou resumir. Basicamente, esse carinha aí de anime chamado Dr. Bronze foi exposto por fraude. A ideia inicial dele era criar uma fusão de DNA humano com DNA animal, fazendo até a pessoa ter características animalescas. Isso seria uma cura para doenças inimagináveis, mas a notícia era boa demais para ser verdade e foi provado por outros cientistas que era tudo falso, que os experimentos eram sempre teóricos e nunca práticos. Guarda essa informação que nós já vamos ligar os pontos sobre ela. A próxima página tem meio que um desabafo escrito e o fim. Tudo sua culpa, eu não queria nada daquilo. E claro, ainda com fome. Tem mais 2 páginas soltas na caverna. A primeira explica que lhamas são herbívoras e que comer carne faz mal pra elas, que podem comer somente frutas. E a outra página desenha a mãe como sendo alguém bom, inclusive com a frase sinto falta da mamãe, e desenha o pai sendo um demônio, alguém ruim. Isso é tudo que temos até agora. Juntando essa história esclarecedora, dá pra concluir que a lhama na verdade era o Larry, que foi vítima dos estudos do pai, o Dr. Bronze, pra ele conseguir provar pros outros cientistas que isso era real. Ele foi injetado com isso e serviu como cobaia prática, mas as coisas saíram um pouco do controle. O Larry acabou virando totalmente uma lhama por culpa do pai, mas ainda com a mentalidade de humano, ou seja, as coisas se bagunçaram na sua mente e ele acabou entendendo que as frutas que ele comia eram apenas frutas e não pessoas. Depois que ele fugiu, ele foi até essa caverna e nunca mais foi achado. Mas não para por aí. Quando viramos, a lhama logicamente tá atrás da gente, me dando um belo de um susto e depois me matando, revelando outro recorte de jornal, que dessa vez vai dar mais detalhes de como tudo aconteceu. No final, histórias velhas. Em um certo dia foi ouvindo um barulho estranho na casa do Dr. Bronze e ambos, ele e sua esposa, foram encontrados com as cabeças arrancadas pra fora do corpo em uma cena brutal, sendo que o Larry estava desaparecido e assim terminou a notícia, pedindo que caso alguém tenha visto Larry, era pra denunciar. Eu diria que depois de anos de tortura, o Larry acabou matando o próprio pai e se envolvendo em uma briga, matando também sua mãe sem querer. Aqueles dois túmulos não significam que ele havia enterrado o corpo deles, mas sim que eles ainda estavam apodrecendo na própria casa. E foi isso, ele conseguiu fugir e se escondeu na caverna até hoje, tudo por culpa de seu pai. Tendo feito a teoria e explicado esse último final, obrigado por ver até aqui e até mais, Holmes. Eu acredito que agora a história faz um pouquinho mais de sentido. Não se esquece de olhar a descrição e tchau.